Assista a seguir. Saúde. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou no seu programa Saúde aqui na TV Passo Fundo. Estamos com a nossa psicóloga, Maria Adelaide Bastos. Já a sigam nas redes sociais e hoje a gente vai falar sobre saúde mental, que é algo que a gente precisa abordar sempre, não é? Vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas, crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. Saúde mental. Eu fico olhando, ela já tá rindo, né? Porque olha, nos dias de hoje é algo que a gente tem que conversar, acho que diariamente, chamar a psicóloga no WhatsApp, desabafar com áudio, marcar horário, porque é tão difícil com a vida corrida e a gente nem sabe o que é saúde mental, na verdade. A gente joga no ar, mas eu acho que você pode nos trazer o conceito real. Isso, saúde mental sempre fundamental. E vamos trazer esse tema hoje, dia 11 de outubro. Isto. Porque ontem, dia 10 de outubro, foi o Dia Mundial da Saúde Mental. Então, há que se enaltecer essa data por conta de que nós, seres humanos, sem saúde mental, vamos acometer de um todo o nosso ser, o nosso dia a dia, as nossas escolhas e até a nossa saúde biológica. Hoje nós sabemos que todos têm alguma dificuldade a nível mental. Então, o conceito de saúde mental, pela Organização Mundial de Saúde, diz que não é uma pessoa não ter nenhum transtorno mental, porque numa esfera de 1 a 10, todos temos alguma dificuldade em virtude dos pensamentos e de tantas outras demandas que vamos trazer aqui a seguir. Mas é lidar com alguma habilidade frente às suas demandas, a improvisos, a desafios, a dificuldades que se apresentam na vida cotidiana. Porque sem isso não é uma vida real. Uma vida ilusória, imaginária, não tem problemas, não tem desafios, não tem improvisos, não tem demandas que às vezes nos custam um sacrifício, um não ou um sim. Então, a saúde mental é eu conseguir utilizar as minhas competências, as minhas habilidades, atributos que eu já possuo para enfrentar o que está à minha frente. E, no mínimo, eu ter a capacidade de aprender com esse desafio. A minha saúde mental, ela está posta para o meu crescimento de uma forma geral. À medida que eu compreendo o que está acontecendo comigo, através dessa minha sanidade, eu tenho um índice muito diminuído de ter a mesma dificuldade novamente. Porque eu entro nessa dificuldade com uma capacidade e saio com outra. À medida que a pessoa está aberta, está confiante que suas próprias qualidades, as suas competências vão lhe ajudar a superar aquele problema. Porque todos os dias nós precisamos tomar uma decisão, tomar muitas decisões. Mas o enfrentamento à dificuldade é a nossa principal decisão. E assim precisamos da nossa saúde mental, de uma qualidade de pensamentos que me levem para esse enfrentamento e dentro da minha saúde emocional daí, a sensação de que eu suporto essa angústia, de que eu dou conta disso. Afinal de contas, a nossa saúde integral, né, ela é mental, emocional, biológica, e uma faz efeito cascata para outra. Eu posso me enganar também. Pode, mas... Achar que tenho, mas não tenho. Pode uma também. Saúde emocional, por exemplo. Também okay. Pode. Também pode. Você pode acreditar, mas não suportar. Aí nós vamos já ver que há um desalinhamento, né? Que muitas vezes eu posso crer que aquele desafio é superado com facilidade e emocionalmente, então eu não dar conta dele. Tem até uma máxima que diz que muitas vezes nós temos medo do sucesso, não do fracasso. Né? Tem muitas pessoas que têm oportunidades maravilhosas à sua frente e naquele determinado momento recuam. Porque o seu sistema emocional não está pronto para passar de nível.
de sair daquele lugar comum, onde ela já está acostumada, e aí ir para essa novidade, para esse lugar onde ela não tem controle, né? Mas ela pode acreditar mentalmente dentro dos pensamentos dela que sim, aquilo seria muito simples de ser feito, mas aí chega no momento e ela não consegue. Então a saúde mental não é não ter algo para resolver dentro de si, e sim, apesar de ter isso, eu ainda continuo confiando nas minhas habilidades e enfrento a situação que seja necessária. E hoje a gente vai abordar várias facetas da saúde mental. Quando a gente perdeu, que a gente vai falar na sequência, e depois como retomá-la. Tu vais falando, vai passando um filme, assim, a gente começa a repensar, eu tenho certeza que o pessoal em casa também, com todos os programas que tu estás fazendo, tudo numa sequência, pra gente ser... Eu acho que é uma jornada de autoconhecimento, tá? Que a gente está fazendo aqui contigo. Uhum. E essa questão de saúde mental, eu acho que a gente não tem estrutura quando a gente nota que os outros nos fazem muito mal, facilmente. Sim, ou não, estou enganada. Uhum. Sim, no bloco seguinte a gente vai mais adentrar isso mais profundamente. Mas é importante que todos saibam o seguinte, a qualidade do nosso pensamento já vai garantir um tanto do nosso sentimento. Porque quando eu falava em efeito cascata, o princípio de tudo é a qualidade do meu pensamento. O pensamento vai gerar um sentimento. Esse sentimento vai gerar um comportamento. E esse comportamento ele vai se tornar um hábito. Então, veja que por efeito cascata, quanto melhor eu penso dentro da minha saúde mental, eu tenho pensamentos qualificados. Sim, se pensar negativos vai... Exatamente, porque veja, quando eu penso sempre negativo, olho a dificuldade, eu vou estar gerando uma bioquímica dentro de mim, o sistema endócrino vai derramar cortisol, adrenalina. Isso que as pessoas têm que lembrar, a gente produz algo químico não legal, a gente tem que produzir algo bom. Exatamente. E aí o meu sentimento ele vai ser muito mais depressivo, angustiante, ansioso. Logo, uma pessoa que se sente assim, qual é o comportamento dela? Às vezes é de, eu não vou para esse desafio, não vou aceitar esse convite, essa oportunidade de emprego não é para mim. Começa a ter um joga comportamento, em vários remedinhos. Inclusive buscando um agente externo para trazer esse bem-estar. E assim sucessivamente. Então, olha o importante da qualidade dos pensamentos. Na sequência, a provocação que eu fiz a ela, porque todos nós temos que pensar na nossa saúde mental. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Segundo bloco do seu programa Saúde, hoje a gente está falando sobre saúde mental, que a gente precisa pensar o tempo todo. Primeiro bloco a gente conceituou e agora a gente vai falar sobre a falta de saúde mental. Como nós podemos perceber a falta da saúde mental. Isso é muito importante, porque as pessoas precisam ter uma perspectiva para identificar o que está lhe faltando para que ela atinja os seus objetivos.
Então, o primeiro sinal de que uma pessoa está com dificuldades na sua saúde mental é que ela já não tem prazer em fazer aquilo que ela sempre teve prazer. Que gostava. Que gostava. Então, digamos assim, num exemplo real, uma pessoa que sempre gostou de mexer no jardim, de limpar seu jardim, de de lugar as plantas, ou substituir, ou ir para a horta, ou fazer tal atividade. E ela começa a fazer aquela atividade como algo assim automático, mas ela não percebe mais aquela sensação de prazer. Ela busca a continuidade por hábito, mas não por satisfação. Então, o primeiro indício de falta de saúde mental, eu não tenho mais prazer de fazer aquilo que eu tinha tanto prazer. Segundo sinal é que a pessoa ela já não consegue mais querer tanto as coisas. Ela já abre mão de querer tanto as coisas. Então, por exemplo, ela gostava muito de trabalhar no jardim. Então, o jardim já está lá precisando de uma poda, de um corte, de uma limpeza. Ela já não quer mais. Isso não é necessariamente um sinal de depressão. Cuidado com diagnósticos, com rótulos. Isso não se deve fazer. Porque muitas vezes as pessoas se enganam ou usam uma nomenclatura errada para as coisas. Mas, primeiro sinal, ela não tem satisfação. Segundo, ela já não quer mais aquilo que ela queria tanto. É um desânimo, assim. Isso, ela já evita, né? Ela já não quer tanto estar atuando em atividade, né? Ela já não se movimenta mais como ela se movimentava para as coisas que ela gostava. Então aquilo começa a perceber assim uma falta de movimento na vida dela. Ela começa a parar de querer coisas porque não tem satisfação, né, em fazer aquilo. Então perde o sentido. Terceiro elemento que é muito importante é a capacidade de interação, de envolvimento com as pessoas. A pessoa que não está tendo uma boa saúde mental, ela é reclusa, ela se fecha, né? Ela prefere ficar mais em casa ou fazer atividades isoladas. Ela não tem tanta flexibilidade na interação, porque hoje é desafiador se relacionar, né? As pessoas, elas muitas vezes não estão fáceis de lidar. Nem nós não estamos também. As pessoas nem se olham. A relação interpessoal, ela está superficial. E quando exige um tanto a mais de nós e nós não estamos bem conosco mesmo, com o outro também será difícil, o tanto quanto. Por isso é tão importante o autoconhecimento e as pessoas identificar que se eu não estou bem comigo, é óbvio que eu não vou conseguir me relacionar bem com o outro. Ou então, já falamos isso em um outro programa, mas vale relembrar. A pessoa ela vai estar numa posição de doar muito para ver se ela recebe o tanto quanto, ou então ela fica numa posição só de tomadora, esperando que a outra pessoa lhe dê, porque ela acha que precisa ou merece receber mais do que dar. Então fica numa posição que não é de troca. Então, esses indícios vão mostrando para a pessoa que está com dificuldade na sua saúde mental, a sua cognição, a sua capacidade de enxergar a realidade, ela está borrada, ela está com um caminho equivocado. Por isso, a entrada de um profissional é tão importante nesse momento, porque às vezes conversar, eu não acho que seja ruim conversar com uma amiga, ou ir conversar com pessoas que ela tem estima, vai resolver de fato isso. Porque precisa um ajuste nessa ordenação dos seus pensamentos. Por isso um profissional é o indicado no momento em que a pessoa se vê sem a sua integridade mental. Antes de começar a tomar remédio por conta também. Com Porque certeza. as pessoas fazem isso, né? Com certeza. Consegue um remédio aqui, outro ali, vai tomando. Não, o que piora muito a doença dela, porque ela nem sabe o que é. Se é como tu disse, a pessoa vai olhar e talvez seja depressão. Talvez. Quem é que vai dizer isso? A vizinha? Não. A amiga? O pai? A mãe? Não é. De repente, analisa como está a saúde mental e começa a fortalecer ali. Exato. E o que faz bem para uma pessoa não necessariamente fará bem para a outra. Então tem que tomar muito cuidado. Isso também, colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Que a gente diz. Não se deve jamais fazer isso. E nós temos hoje, Lívia, no Brasil, 18 milhões de pessoas acometidas por ansiedade.
o Brasil está na estatística do país mais ansioso do mundo. Nossa. E depressão, nós temos 9 milhões de depressivos no Brasil, o que dá 11%, alguma coisa assim, da população brasileira. Então, nós temos a ansiedade e a depressão como quadros quase comuns no Brasil, e isso é muito preocupante. Isso quer dizer o quê? Que boa parte da nossa população, ela está doente, ela precisa recuperação, mas de um tratamento completo. Muitas vezes só uma terapia não basta, só uma medicação não basta, e sim o conjunto das duas. E outras também alternativas, né, que nós vamos falar no próximo bloco. Mas quando a pessoa ela percebe que ela não tem prazer de fazer o que fazia, ela já se encolhe, não quer interagir tanto com pessoas. Ela faz muitas coisas por obrigação e não porque realmente faz sentido. Ela está já indicando que ela precisa de um cuidado especial. Esse cuidado especial não necessariamente é um tratamento terapêutico, mas ela precisa acender uma luz vermelha, porque isso pode ser situacional. Sim, pode. Vou dar um exemplo. O pessoal acometido pelas enchentes. Lá todos ficaram abalados mentalmente. Nossa. Mas isso vai passar, né? Nesse meio de tempo é bom um tratamento? Sim, mas é situacional, o que é diferente de, muitas vezes, não ter uma raiz externa o problema dessa pessoa, pode ser só interno mesmo. E cuidar dessa situação também, não se criar algo crônico também. Sem dúvida. Se não tiver o apoio, pode ser que essa parte de situação de momento se torne algo pior. Sim. Voltamos no terceiro bloco, porque ela vai trazer soluções pra gente. Se a nossa saúde mental se foi, ela vai nos mostrar como tê-la de volta. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do seu programa Saúde vem com as soluções da nossa psicóloga, porque olha, sem saúde mental a gente precisa voltar a pensar na nossa mente. Vamos agradecer aos nossos patrocínios? Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas, crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. E aí? Estou com a saúde mental abaladíssima. O que fazer? Pois é, vamos trazer aqui 6 principais caminhos. Adoro que ela vem com os itens. Isso. Anotem aí, tá na hora do caderninho. Esse é fato. Então, não existe uma saúde mental íntegra se também não existe uma saúde física, né? A nossa saúde física, ela é fundamental, elementar, o básico bem feito, que hoje as pessoas quase têm dificuldade de fazer esse básico bem feito, que é a hidratação, a alimentação, uma suplementação, que a gente gasta muitos sais minerais e vitaminas durante o dia, então precisa muitas vezes uma suplementação, o sono, exercícios físicos e os cuidados hormonais.
Então, esse é o básico bem feito, que parece muito, mas uma rotina pré-programada já dá conta. E infelizmente a maioria não tem, né? Não tem. Por quê? Porque não está preocupada com os resultados que estão sementando o dia a dia, né? Prazeres imediatos. Quando a gente está, isso já é um indício de falta de saúde mental. Quando nós nos focamos no prazer imediato, no prazer agora, a longo prazo, a minha saúde física e mental estará deflagrada. Acabou a minha saúde física e mental. Quando eu não cuido do básico bem feito hoje, pensando no futuro, só pensando no hoje, isso já é um indício de problemas. Então, a saúde física, ela vai colaborar para a mental e vice-versa. Portanto, são duas amiguinhas que andam de mãos dadas. E a saúde física, o nosso corpo, é o que dá sustentação, né, para aquilo que a gente precisa desenvolver no dia a dia. Portanto, esse básico bem feito precisa necessariamente ser realizado. E já começa pelo sono, né? O sono, meu Deus. Que é física também. Eu vou falar um pouquinho mais adiante. Porque a pessoa sobre pensa em essa questão. exercício. Mas o sono é necessário. Hoje a falta de sono, ela é tão prejudicial como a falta de água e a de alimento. Nossa. Né? Ela está na escala, digamos, no nível 1 da escala de Maslow, que precisa ser contemplada para que o segundo nível seja contemplado. Nós não conseguimos subir de nível se o primeiro, eles não está contemplado. É isso que eu falo sobre cuidar da saúde física. Nossa. Então, olha como o começo já é básico, mas também é desafiador. Ainda a gente pensa que tem que dormir 8 horas? O que a psicologia diz? Tem que dormir 8 horas? Individual. Isso é muito individual. Há pessoas que precisam de 8 horas para se sentirem recompostas, outras não. Outras precisam de 6. Né? Que mas um bom número. É um bom número de horas, no mínimo 6. Eu acredito que entre 6 e 8 horas vai pegar aí a grande gama da população. Se você precisa de mais do que 8 horas, aí precisa ir para o neuro, ver o que está acontecendo. Precisa analisar, tem né? muitas horas, muito. Né? Também não faz bem. Não, nem de mais, nem de menos. Então, saúde física, com esses 6 itens que eu citei. Você falava antes sobre relações e pessoas que não nos fazem bem, né? Então, relações humanas, isso preserva ou estraga a minha saúde mental. Ambientes tóxicos, né? Eu chamo de ambiência. A pessoa, ela precisa ficar muito vigilante nesse sentido, porque sim, as interferências externas de situações ou de pessoas nos abalam mentalmente e emocionalmente. Portanto, por mais que sejam pessoas da família, manter essa distância vai se fazer necessário. Quando a pessoa percebe que o contato com a outra lhe deixa ansiosa, lhe deixa com medo, lhe deixa... sabe quando você percebe que não se sente bem perto daquela pessoa? Não há um nome específico para isso, mas eu acho que as pessoas vão acabar entendendo. Eu não me sinto bem perto de alguém. Não fique perto dessa pessoa. Não é necessário, não é obrigatório. Ah, mas se for meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, aí então precisa ajustar essa relação, né? Mas relações humanas, elas vão interferir e muito na saúde mental. Por isso é preciso essa vigilância. Terceiro ponto é valorizar momentos de lazer, de descanso, de repouso. Muitas pessoas me dizem assim, mas eu não preciso disso, eu me sinto mal quando eu paro, eu me sinto culpada, eu me sinto uma pessoa sem utilidade. Mas momentos de lazer alimentam a nossa criatividade. Então, não há uma pessoa criativa se ela não descansa. O alimento da criatividade é o repouso. As ideias, as boas ideias, vêm do momento de lazer. Quantas pessoas já me disseram assim, eu tive uma ideia fantástica tomando banho. Né? Por quê? Porque era um momento de desfrute, de calmaria. Então, valorizar momentos de lazer. Não precisa ser uma viagem para o exterior, não precisa ser uma viagem com longa duração, mas momentos de lazer, de descanso, de repouso, que a pessoa possa se restabelecer. Então, isso é um fator que recupera a sua saúde mental, ou então
previne para que ela não tenha problemas de grande porte em saúde mental. Outra coisa que é bem importante é hoje em dia é difícil, Lívia, mas há que se pensar que precisamos diminuir o tempo online, né? Hoje crianças, idosos no Facebook, horas a fio, crianças jogando online, ou então no celular, nas redes sociais. Almoçando e jogando. Almoçando ou assistindo. E jogando. Não, isso vai fazer com que o ser humano perca. É bem comum, né? Onde a gente vai, a gente vê. Isso é algo assim, ó, muito grave na nossa sociedade atual. Contextualizando para dias atuais, um dos grandes remédios e vilões da sociedade é a internet. Porque nós nos aproximamos, como estamos aqui, nos aproximamos via internet, mas as pessoas precisam sabedoria. Elas precisam sabedoria para dizer agora chega. Tudo a gente usa o celular. Aí no momento que tu tem para descansar ou tomar uma água, tu pega o celular e toma água junto. Isso. Veja o quanto nós estamos ficando doutrinados com as redes sociais e a internet. Mas isso também é um veneno. Junto com o remédio é o veneno. E qual é a diferença? É a dose, né? Entre o veneno e o remédio, é a dose. Então, cuidado e vigilância com isso. Outra coisa que nós precisamos para manter a saúde mental é estabelecer objetivos. Uma pessoa que não tem objetivos de vida para o seu semestre, para o seu ano, não tem direção. Então, também vai precisar observar esse ponto. Outro que eu falei que eu ia falar de novo é priorizar o sono. Por que priorizar o sono, Lívia, é tão importante? Porque a nossa mente, ela se restabelece com o repouso. Então, o sono é fundamental para a saúde mental. Por isso, muitos medicamentos, eles induzem o sono. Porém, é bom fazer isso de uma forma mais limpa. Higiene do sono. Sem dúvida, isso é importantíssimo. E se a pessoa não conseguiu alcançar ou recuperar, manter a sua saúde mental, a busca de um profissional habilitado para ajudar nessa trajetória. Tudo com bastante treinamento e sempre se observando, né? É bom. Estado de presença. Saúde mental. Sigam a nossa psicóloga e até o próximo programa Saúde.